Que tal desenvolver um jogo da memória em Flutter usando técnicas como animações de flip nas cartas, gerenciamento de estado usando MobX e Provider, banco de dados e muito mais? Se você ficou interessado, acompanhe comigo essa série de Flutter na prática. Fala galera, beleza? Este é o primeiro vídeo de uma série que nós vamos fazer aqui no canal sobre o desenvolvimento de um jogo da memória em Flutter usando várias tecnologias. Então em cada vídeo nós vamos abordar uma tecnologia como a criação da interface, animações, gerenciamento de estado e também bancos de dados. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com a interface do nosso jogo a partir de um template, de um design criado no Figma. Então, alguns inscritos mencionaram que gostariam de entender ou ver o processo de traduzir um design, um layout de algum programa, como o Figma, o Sketch ou outra ferramenta de design para o Flutter. Então, eu vou aproveitar esse vídeo para mostrar para vocês esse processo. Então, como vocês podem ver aqui na tela, nós temos um design, algumas telas criadas no Figma, que é uma ferramenta bem popular hoje de design, utilizada para a criação de interfaces. Então, como vocês veem aqui, eu tenho algumas telas do nosso jogo. Então, a ideia do nosso jogo é ser o tema do Round 6, aquela série da Netflix. E aí, vocês estão vendo que basicamente na nossa tela home nós temos aqui dois modos do jogo, o modo normal e o modo Round 6, e nós temos aqui uma widget de records, para a gente ver os records em cada nível do jogo. Vocês veem aqui que eu tenho uma segunda tela, então tanto para o modo normal quanto o modo Round 6, nós vamos ter aqui os records. Então no nível 8, por exemplo, quantos passos que o usuário levou para conseguir completar todo o puzzle, no nível 10, 12 e assim por diante. Nós também temos a tela de seleção do nível do jogo, e aí vocês veem que eu só tenho aqui uma customização em relação ao modo do jogo. Então, se por exemplo o modo é normal, vocês estão vendo que o card ele fica cinza, com bordas brancas. E se vocês veem que é o modo Round 6, vocês veem que a cor vai ficar diferente, mas é basicamente a mesma tela. E aqui, pessoal, por que a gente está com 6, 8, 10, 12? A ideia é justamente criar como se fossem matrizes, então eu preciso sempre de números pares para fazer o parzinho. Então, como vocês veem aqui na primeira tela do jogo, nós temos aqui, por exemplo, aqui uma matriz de 12, o nível 12, então nós temos 3 por 4. Então a gente consegue fazer isso usando grid no Flutter, e aí com isso a gente consegue fazer os pares aqui para o jogo da memória. E nós também aqui temos diferentes cartas para o modo normal e para o modo Round 6. A ideia é que no modo normal o usuário ele possa ficar clicando quantas vezes ele quiser para tentar desbloquear para tentar acertar todo o puzzle. E no modo Round 6, a ideia é que ele tenha um número de passos definido, e esse número de passos de tentativas ele vai decrementando. Então, por exemplo, ele pode começar com 12, 20 tentativas, então isso é um número que a gente vai definir ainda, e ele vai decrementando, ele tem, vamos dizer assim, um número limitado de tentativas para conseguir resolver o jogo. E aí no final, a gente tem uma tela aqui de eliminado, que basicamente vai ser uma widget que vai substituir o jogo, ou aprovado se ele conseguiu completar o jogo, e depois vai ter aqui os botões para o próximo nível. Então, basicamente, essa é a ideia do nosso jogo. Então, pessoal, quando um designer, enfim, ou alguém do time de UI, eles forem passar para você, pode ser muito possível que ele te passe, compartilhe com você esse layout aqui no Figma. Então, como vocês veem, quando eu clico aqui nos elementos do Figma, vocês estão vendo que ele já vai ter aqui, por exemplo, olha, que isso aqui vai ser um button, ou um outline button, enfim. Então, você já tem como saber mais ou menos as propriedades que você precisa configurar no design lá no Flutter. Então, aqui o que é interessante, por exemplo, desse botão. Se a gente ver aqui na direita, vocês estão vendo que eu tenho a cor, eu tenho, por exemplo, aqui a borda, que é de espessura 1, você tem aqui os tamanhos, se a gente der mais um clique aqui, ele vai mostrar para vocês a fonte que a gente está usando. Então, nesse caso desse jogo específico, a gente está usando uma Google Font, que é a Wendy One, que é essa fonte mais parecida com o jogo.
Então, você já tem todos os recursos para você começar a customizar o design dentro do Flutter. E também, pessoal, provavelmente o designer ele já vai passar os assets para vocês. Então, vejam que aqui eu tenho todas as imagens. Olha, tenho a imagem aqui que é o card normal, o card round, né? Aqui a gente tem o host, aquelas imagens ali do feedback, tá? A fonte e uma série de outros assets que o designer provavelmente vai passar para vocês, beleza? Então, vamos agora aqui para o código. Então, dentro do nosso código, pessoal, basicamente o que eu fiz, eu criei um projeto em Flutter, projeto base, tá? A gente não fez nada ainda com ele, e eu apenas instalei aqui o package do Google Fonts. E aí aqui dentro do nosso pubspec.yaml, nós apenas configuramos aqui os assets para a pasta images, e dentro aqui da pasta images, vocês estão vendo que eu coloquei todos os assets que nós vamos utilizar. Então, os assets do Figma que eu mostrei para vocês, e também, né, algumas imagens do Round 6 para a gente poder fazer então o jogo da memória, né? Então para a gente fazer os pares ali do jogo da memória. Então vejam que eu tenho aqui 14 figuras que correspondem basicamente até o nível aqui 28, né? Então 28 por 2, né? 14 para fazer os parzinhos. Então a gente consegue ir de 6 até 28. Poderia ter um nível 4, mas o nível 4 seria muito simples. Então a gente já começa a partir do 6 e vai até o 28. Né? E poderia escalar isso para outros níveis, né? Sendo múltiplos de 2 na maioria das vezes, beleza? Então, vamos fechar aqui a pasta Assets e vamos voltar agora para o nosso main. Então, o que a gente vai começar a fazer agora é, então, customizar o nosso design, né? A partir aqui do nosso Material App, que no momento, como vocês podem ver, está uma tela em branco, né? Então, a nossa tela aqui de homepage, basicamente, ele só tem um scaffold em branco no momento. Então, a primeira coisa que a gente vai configurar, nesse caso aqui, é o tema, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa especificar. E no Figma, vocês veem que eu sempre vou ter uma tela preta. Vocês vão reparar aqui que a nossa App Bar ela vai ser transparente. Então, a gente vai customizar o tema da App Bar. E a gente também vai customizar aqui o tema do nosso Outline Button. Repare que eu posso ter um botão que ele tem borda branca e fonte branca, ou essa cor aqui que é tipo um rosa, né, do Round 6. Como que a gente vai fazer isso? Bom, então, a primeira coisa que vocês estão vendo, olha que o tema padrão aqui eu coloquei como Primer Swatch a cor Pink. Então, o que a gente vai fazer é customizar essa cor Pink. Então, você pode segurar lá o Alt, né, ou o Option no teclado do Mac. Você vai clicar e você vai ter então aqui a cor Pink do Material App. Então o que eu vou fazer, eu vou copiar essa cor e a gente pode customizar essa cor a partir desse array aqui, né, esse map do próprio colors do Flutter. E aí o que a gente vai fazer aqui, olha, o tema, a gente vai apagar esse tema e data e a gente vai criar então um arquivo específico para o tema. Então a gente vai criar aqui na pasta lib/theme.dart, tá? Então isso aqui é apenas uma ideia, beleza, pessoal? Que vocês podem usar aí no projeto de vocês. Então aqui a gente vai ter uma classe, que pode ser o nome que vocês quiserem, aqui eu estou chamando de Round 6 Theme, e aqui dentro, então, a gente vai colar, né, aquela cor pink. Então, deixa eu voltar aqui para o... Deixa eu pegar um snippet que eu tenho aqui. E aí, a gente vai ter, então, Static Color. E aqui, basicamente, eu peguei a cor lá do pink. A única coisa que eu mudei, né, foi aqui o Primer Color. Aqui eu tirei pink e escrevi Round 6 Primer Value. E aí, essa cor aqui, que vocês estão vendo, vai ser exatamente... Não, olha lá, FF1D87. E é exatamente essa cor aqui, olha, que nós temos no Figma, ó, FF1D87. Então, dessa forma, a gente já consegue customizar essa cor do pink para ser a cor relativa ao nosso brand. Então, uma ideia para vocês é sempre copiar, talvez, a matriz de cores ali alguma matriz de cores do próprio Flutter e customizar essas cores de acordo com o que vocês precisam fazer. Nós também vamos definir uma cor para o background. Então, se vocês olharem aqui, olha, clicando na nossa layer, nós temos que o background aqui, olha, ele é da cor 121212, né, que é quase uma cor preta. Então a gente vai alterar porque a cor dark do próprio Flutter,
ele tem uma cor um pouco mais clara, é um cinza um pouco mais claro. Então, a gente vai definir aqui um static const color background e vamos definir com a cor que foi especificado diretamente aqui no Figma, beleza? Bom, na sequência, o que a gente vai fazer? A gente vai customizar, então, o nosso Outline Button. Então, a gente também vai utilizar aqui uma propriedade estática e a gente vai retornar um Button Style. A gente vai chamar ele de Outline Button Style. Isso aqui vai ser uma função. E aí aqui o que acontece, pessoal? Como a gente tem dois botões, né? Vejam que eu posso ter um botão com borda branca e um com borda rosa, né? Ou cor rosa. Então o que a gente precisa fazer é passar alguns parâmetros para o botão padrão. Então o que a gente vai fazer aqui? Olha, como parâmetros, eu vou colocar aqui as chaves para a gente ter parâmetros nomeados. A gente vai passar então um parâmetro color, que por padrão ele vai ter a cor branca. Tá? Então, colors.white. Então, se eu não passar nenhum parâmetro de cor, ele vai ter a cor branca nesse caso aqui. E aí também a gente vai passar um padding e nós vamos especificar que o padrão é 24 pontos. Beleza? Então, essa aqui seria a primeira coisa que a gente precisa fazer. E aqui dentro da nossa função, então, a gente vai retornar um outlined button .style from, então a gente vai copiar o estilo padrão e agora a gente vai começar a especificar. Então a nossa cor primary vai ser o nosso color, certo? Que vai estar especificado aqui em cima, olha, a gente tem o nosso color. Nós também vamos especificar o padding, então aqui a gente vai ter um edge insets. A gente vai utilizar o symmetric, só para a gente dar um espaçamento aqui na vertical, pegando aqui o padding que a gente tem por parâmetro, que pode ser 24 ou outro que o usuário especificar. A gente vai especificar então a borda, e essa aqui é uma parte importante, né? Então aqui a gente vai ter o border side. E dentro do border side, a gente vai passar a cor, que é a cor branca ou a cor rosa, de acordo com o tema. Então, vai ser color também. E por último, nós precisamos mudar a forma da nossa borda. Porque lá no Figma, nós temos a borda completamente, né, arredondada. E esse não é o padrão que vem no Flutter. Então, para especificar isso, a gente vai utilizar aqui um const rounded rectangle border. E dentro a gente vai utilizar então o border radius pontual, e aqui a gente pode utilizar um radius ponto circular, e aí você pode passar um valor grande, por exemplo, um valor de tamanho 100. E aí nesse caso aqui, a borda completa ela já vai ficar redonda. Aqui a gente pode colocar uma vírgula apenas para quebrar o código. Beleza? Então a gente já definiu agora o estilo do nosso botão. Na sequência, a gente precisa especificar então o theme data que a gente vai colocar dentro do main. Então, para isso, pessoal, a gente vai também definir uma propriedade estática do tipo theme data, chamado theme, e a gente vai ter então uma instância aqui do nosso theme data. Dentro do theme data, a gente vai especificar algumas coisas. Primeiro, o brightness, que a gente vai utilizar então o dark, certo? Para ele já pegar a cor escura por padrão. A gente vai utilizar então aqui o scaffold background color, né? Lembra que eu mostrei aqui para vocês que o background do scaffold ele vai ser diferente do padrão. Então aqui a gente vai utilizar o background, que foi aquela variável que a gente definiu. A gente vai utilizar um primary swatch, que vai ser então o nosso color. A gente vai ter o primary color, que também vai ser a color, que é justamente a cor que a gente especificou. E a gente vai ter que configurar o text theme. O text theme a gente vai utilizar então aqui o Google Fonts. Ponto, o end one text theme. E dentro aqui do text theme a gente vai passar que a gente quer pegar os dados do dark. Então, theme data, ponto dark, ponto text theme. E aí dessa forma a gente pega o tema dark específico dessa fonte aqui, que é o end1. Precisamos especificar então o nosso outline button theme.
que vai ser um outlined button theme data. E dentro aqui da classe a gente vai passar o style, que vai ser o nosso outline button style, que a gente especificou acima. E por último, pessoal, né, a gente precisa reconfigurar então a nossa app bar. Então, como vocês veem em todas as telas do jogo, a app bar ela é transparente e sem elevação. E também nós precisamos configurar a fonte do título. Então, para isso, a gente vai utilizar o app bar theme. A gente vai pegar o tema padrão, então theme data.dark, que é o que a gente está utilizando, ponto app bar theme. E a gente vai fazer um copy desses valores e na sequência a gente vai alterar algumas propriedades. Então primeiro a gente vai alterar o elevation para 0, o nosso background color vai ser colors.transparent, para a gente deixar transparente esse background. E por último a gente precisa customizar o nosso title. Então title text style, e aqui a gente vai utilizar então um Google Fonts, .wend1, e aqui a gente vai passar uma fonte size que é 25. E também vou aproveitar e vou colocar aqui um center title true para sempre ele ficar centralizado, independente se eu vou estar no iOS ou no Android. Beleza? Então essa daqui já seria a nossa especificação do theme, né? Então basicamente o que a gente fez foi tirar aquelas especificações de tema que ficam geralmente no main e passamos aqui para para a nossa classe de tema. E agora então, basicamente o que a gente vai fazer é usar aqui o round6theme.theme. E aí dessa forma a gente já tem o tema configurado agora para o nosso main.dart. Então se a gente olhar agora no nosso simulador, vocês estão vendo que agora o background ele já ficou da forma correta, que é o que a gente está esperando. Beleza? Então agora o que a gente vai fazer é configurar essa primeira tela aqui de home. E a partir dessas eu vou passando um pouquinho mais rápido para mostrar o processo para vocês. Beleza? Então aqui no nosso editor, dentro do homepage, a gente vai começar a configurar o scaffold. Beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é definir então a propriedade body. Tá? Na home que nós temos aqui no Figma, nós não temos o app bar na home. Então nós vamos ter somente o body. Então o que a gente vai fazer é definir primeiro um padding, um espaçamento, né, para essa home, e a gente vai utilizar então um addInsets.all e a gente vai passar aqui 24 pontos. Como child, a gente vai utilizar aqui um column, que a gente vai ter vários widgets. Dentro desse column a gente precisa colocar os alinhamentos, então main axis alignment.center. Nós vamos utilizar o cross, também vai ser center. E nós vamos ter então o nosso children. E aí esse children, pessoal, eu vou fechar aqui a nossa barra lateral para ficar mais fácil de vocês verem. Tá? Aqui a gente pode colocar o const. E dentro agora do nosso children, a gente vai começar a colocar as widgets. Então, para a gente não deixar a tela muito grande, a gente vai quebrar essas widgets em classes separadas. Então, para isso, eu vou criar uma nova widget na pasta lib/widgets/logo.dart. Então, aqui a gente vai importar o material, vai fazer uma stateless widget chamada logo. E aí aqui, pessoal, basicamente o que a gente vai fazer é codificar essa parte aqui, olha, que seria a logo do nosso jogo. Né? Então a gente vai ter a imagem e um texto. Bom, como que a gente vai fazer isso? Então, dentro aqui ou melhor, no lugar do container, a gente vai utilizar aqui uma outra coluna, o children, e dentro do children a gente vai colocar a imagem e o texto. Então a gente vai ter um padding também, const addInsets. Vamos colocar o only. E aqui o bottom eu vou colocar 30 pontos. E a gente vai ter então um child que vai ser a nossa imagem. Então vejam que aqui eu vou ter um espaçamento ali de 20 ou 30 pontos aqui entre a imagem e o texto. Tá? Então isso pode variar um pouco, então é legal sempre vocês testarem.
Bom, o child aqui, a gente vai utilizar então um image.asset e aqui a gente vai passar o nome da imagem. Então, images/host.png, que é aquele bonequinho ali que a gente passou. E aí a gente vai passar o tamanho para ele. Então, aqui ele vai ter 80 pontos e uma altura de 125 pontos, tá? Aproximadamente. Então, dentro do nosso homepage, a primeira widget que a gente vai passar aqui vai ser o const logo. Tá? A gente vai fazer um import e beleza. Então vejam que agora já apareceu o host na tela para a gente. Né? Claro que ele ainda não está alinhado porque está faltando alguns dados. Mas aqui o principal, tá? A gente já tem. Então a gente já tem a nossa imagem. Então a segunda widget que a gente vai fazer, a gente vai ter aqui também um padding, const addInsets.only bottom 40, tá? Por quê? Novamente, se a gente for olhar aqui no nosso template do Figma, a gente vai ver que ele tem aqui uma borda entre o texto e os botões, tá? Obviamente, como eu falei para vocês, aqui ele está dando um número de pixels que pode variar, tá? Então aqui a gente pode utilizar, por exemplo, 40, que vai ser suficiente. Bom, como child, pessoal, vamos utilizar um rich text. Dentro do rich text, a gente vai ter o primeiro texto, que vai ser um text span. Esse text span, ele vai ter um text chamado round6. O style dele vai ser um default text style of context .style.copy, e aqui a gente vai alterar apenas a font size, que vai ter o tamanho de 30, né? Justamente que é o tamanho da nossa logo, né? Então veja que tem o tamanho de 30. E a gente vai utilizar o rich text porque ele permite que a gente faça dessa forma aqui, que nós tenhamos um pedaço do texto numa cor e o outro pedaço em outra cor. Então vejam que a gente especificou round 6, e agora o que a gente vai fazer é colocar aqui um children, e dentro desse children a gente vai colocar então a segunda parte aqui do nosso texto, que também vai ser um text span. A diferença é que dentro agora do text span a gente vai ter um text que vai ser um memory, e a gente vai trocar a cor. Então style, text style, color, round6 theme.color. E aí dessa forma a gente já consegue configurar o texto. Então vejam que agora no nosso emulador ele já vai aparecer aqui corretamente, né, o nosso logo. Ele ainda não está completamente alinhado porque agora a gente vai dar o tamanho correto usando os botões. Então vejo que dessa forma eu consigo criar uma widget separada apenas para gerenciar, vamos dizer assim, um pedaço, né, algum componente da nossa tela. Que nesse caso aqui a gente está usando o logo diretamente na homepage. Então vejo que fica muito mais simples, né, de você trabalhar aqui dentro do código. Então vamos fechar a logo e agora vamos criar esses botões, né, os botões aqui que a gente tem no Figma para o modo normal e o modo Round 6. Existem várias formas, tá, pessoal, de vocês criarem esses botões. Eu vou mostrar aqui uma abordagem, tá, que eu gosto de utilizar. Então vamos lá. Eu vou criar aqui lib/widgets/start button.dart. Aqui eu vou copiar o snippet que eu deixei pronto e aí eu vou explicar para vocês, né? Então aqui a gente faz os imports, tá? Tanto do tema quanto do material. A gente vai ter então o nosso widget chamado start button. Eu vou ter algumas propriedades, que vai ser a string title, a cor, e eu vou receber uma função de clique, né, de tap nesse botão. Então, como parâmetro aqui eu passo que é tudo requerido, tá? Tanto o título, quanto a cor, quanto a ação. E aqui nós vamos ter então a nossa widget. Então, a primeira coisa que eu fiz, olha, eu coloquei um padding. Esse padding aqui, o top é 24, para ele sempre ter uma separação do top ali de cada botão. E no child a gente tem um outline button. Esse outline button style dele, então a gente está pegando aquele style lá que a gente especificou no tema, então round 6 outline button style, e aqui lembra que eu falei para vocês que eu vou passar a cor. Se eu quero
a cor branca ou a cor escura, né? Então, simplesmente eu vou passar aqui qual a cor que eu quero para o botão. O onPressed, a gente vai chamar aqui uma função e vai executar a action. Da onde que está vindo essa action? Também a gente vai passar uma função como parâmetro. E aqui no child, eu sempre gosto de fazer dessa forma, né? Eu coloco um row alinhado ao centro e então a gente coloca o título aqui do botão, né? O texto do botão com o tamanho da fonte 20, beleza? Então, bem simples a criação desse botão. E aqui, basicamente, a gente precisa chamar, né, esse botão. Então, como que a gente vai fazer? Então, a gente vai utilizar aqui o Start Button e vejam que eu preciso especificar, então, as 3 propriedades. Então, eu preciso ter o título. Então, aqui vai ser modo normal. A cor que a gente vai passar aqui pode ser o colors.white. E aqui, como eu falei para vocês, vai ser uma função que a gente vai executar, né? Por enquanto, a gente vai deixar ela assim em branco. Tá? Então, se eu salvar agora, voltar aqui para o nosso emulador, vejam que eu já tenho agora o botão de modo normal. A gente vai fazer um segundo botão, que agora vai ser o botão do modo Round 6, e a diferença é que eu vou alterar a cor. Então vai ser aqui o Round 6 theme.color. Então vou passar uma outra cor agora para o meu Start Button. Então veja que o primeiro eu tenho aqui o white e o segundo eu tenho a cor rosa. Então vejam que agora eu tenho 2 botões e eu criei também um componente de botão, que é o meu Start Button. Então esse botão, depois vocês podem mudar o nome deles também. Vejam que eu tenho uma widget que fica muito mais simples e muito menor aqui, muito mais legível dentro do código. E aí eu separo essa widget e é um botão que eu vou poder reusar em várias partes do meu código. Por que isso é legal, pessoal? Porque veja que eu estou usando esse botão aqui na home, mas também eu estou usando esse botão, que é o mesmo botão, nas telas de feedback. Então, criando esse componente, eu consigo fazer o reuso. Então, fica muito mais fácil de eu gerenciar o meu código. Se eu precisar alterar alguma propriedade do botão, ele vai refletir, né, para todas as telas. Bom, e por último, a gente precisa ter essa widget aqui chamada Records, né, que vai linkar aqui para essa próxima tela. Então, vamos também criar essa tela aqui. Então, vamos lá. Vejam que ela vai ficar aqui abaixo, fechar aqui, ela vai ficar abaixo aqui do nosso Start Button. Então, o que a gente vai fazer é criar aqui um lib/widgets/records.dart. Então, a gente vai importar o material. Aqui nós vamos ter uma stateless widget também, chamada records. E aqui, basicamente, tá, eu vou copiar também um snippet que eu tenho, e aí vou explicar aqui para vocês. Então vamos lá, basicamente nós vamos ter um card, né? Então olhando aqui para a nossa widget, a gente vai ter esse card aqui, que ele vai ter uma cor em específico, então a cor aqui vai ser a Gray 900, a gente tem um padding aqui de 12, né? Então veja que eu tenho uma borda aqui, né, mais ou menos de 12, nós vamos ter aqui uma coluna, para especificar os dados, e dentro a gente vai ter também um padding com a cor do Round 6, né? A gente precisa fazer o import dessa classe, e aqui vai ser um título Records com o tamanho 22, né? Então clicando aqui, a gente vai ver que o tamanho aqui do texto no Figma vai ser 22 com a cor do nosso tema. E na sequência eu tenho 2 list tile, um list tile com o modo normal, aí eu tenho o ícone de write, né, aqui no nosso trailing, e o segundo modo que é o round 6. Então vejam que é bem simples a widget, tá? Não tem nada de especial. Então aqui no final, basicamente a gente pode colocar no espaçamento usando o size de box, e a gente pode colocar aqui uma altura de 60, e a gente pode então ter a nossa const records, tá? Que seria a widget que está faltando. Então vejam que dessa forma a gente conseguiu fazer aqui uma interface que é bem semelhante, tá, ao que está no Figma. Então veja que pode ter uma diferença ou outra de espaçamento,
mas isso é até mesmo decorrente das tecnologias. Então o ideal é que você vá experimentando, mas você pode reduzir um pouco alguns tamanhos, alguns espaçamentos, para ficar de acordo aqui com o sistema do Flutter. E agora a gente precisa fazer as próximas telas. Então a gente vai aproveitar agora, já que a gente está aqui no Records, e vamos criar então uma nova página chamada então, lib/pages, e aqui a gente vai ter o records page.dart. Então aqui já vou copiar para vocês. Tá? Então vejam que eu tenho uma classe chamada records page, que vai ser do tipo stateless. Ela vai receber aqui como parâmetro um modo. Tá? Esse modo a gente também já vai criar. O que vai ser esse modo? Basicamente vai ser aqui um enum, certo? Que a gente pode chamar aqui de constantes ou config, é a forma que vocês acharem melhor. Então constantes.dart. E aí aqui basicamente eu vou ter um enum chamado modo, que eu vou ter o modo normal ou o round 6. Se vocês depois adicionarem novos modos no jogo de vocês, vocês podem simplesmente alterar aqui essas constantes. Então eu vou receber aqui qual o modo do jogo, justamente por quê, pessoal? Porque se a gente for aqui no Figma, vocês estão vendo que eu tenho dois modos diferentes, né? O modo normal e o round 6. Então a gente passa por parâmetro esse modo, tá? Para a gente poder renderizar corretamente aqui na tela. Bom, na sequência, reparem que eu estou passando aqui então o parâmetro modo, tá? Para eu passar para essa página. Nós também temos uma lista aqui dos records, né? Então eu deixei uma lista fixa, depois a gente vai carregar isso do gerenciamento de estado. Então eu tenho aqui o modo, só para ele não pegar o índice 0, nível 8, 10 e 12, tá? Só para a gente exemplificar, que é justamente o que está aqui no Figma. Depois a gente vai fazer isso dinamicamente a partir do gerenciamento de estado. Nós temos aqui simplesmente um if-else, né? Basicamente uma condicional para pegar o modo. Então se o modo for modo normal, a gente retorna o texto normal, se não, vai retornar aqui o round 6. E agora a gente tem o scaffold, que é onde a gente vai construir então a nossa tela. Para a gente chamar, né, essa tela, a gente vai fazer aqui diretamente do próprio records. Então nesse OneTap, tá, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um método, né, uma função, vou criar aqui em cima, que vai ser a showRecords. Ela vai receber então um modo como parâmetro, o contexto, e vai chamar o material page route para o records page, que é a página que nós estamos criando. Vejam que ele está dando o erro do contexto, por quê? Porque a gente precisa então que o records ele seja uma stateful widget. Então a gente simplesmente vai converter aqui para stateful widget. Beleza? Então agora a gente tendo a função showRecords, basicamente o que a gente precisa fazer é chamar ela aqui no OnTap. Então aqui é só chamar o showRecords. O primeiro vai ser o modo normal e o segundo vai ser o modo round 6. Dentro do records page, o que a gente vai fazer agora é começar a configurar o scaffold. Então vejam que eu vou ter primeiro uma app bar que vai estar escrito records. Então aqui não tem muito mistério, pessoal, tá? É uma app bar. Dentro da app bar, a gente vai simplesmente passar aqui um title const text records. Beleza? App bar, bem simples. Beleza, pessoal, então eu atualizei aqui a nossa tela. E aqui apenas eu corrigir aqui a função, né, para a gente ter uma função chamando o nosso método showRecords. E aí com isso a gente vai para o records page. Então clicando agora, a gente vai para o modo round 6 ou para o modo normal. E aí veja que a nossa app bar ela já vai estar de acordo aqui com a nossa tela de records. Então agora o que a gente precisa fazer aqui, basicamente a gente pode utilizar um list view, né, porque vai ser dinâmico. O primeiro modo aqui vai ser o título do jogo, então a gente pode fazer um if-else, né, uma condição, para verificar se é o índice 0. Se for o índice 0, a gente mostra o título, e na sequência, então a gente utiliza aqui um list tile para cada um dos níveis que eventualmente tiver no meu banco, ali no meu gerenciamento de estado. Então vamos voltar agora para o código, e aí a gente vai começar então a trabalhar agora com o nosso records page. Então, a gente vai adicionar aqui o body.
Dentro do body eu vou ter um padding, aqui eu vou ter um const edgeInsets.all, vai ser 12 pontos. Como child, a gente vai ter então um listview, e aí eu vou usar aqui o separated, tá? Para ele ficar um pouco mais fácil da gente separar. Então ele vai ter aqui várias coisas que nós precisamos especificar. Então a primeira delas vai ser o item builder, tá? Que vai ser uma função que vai receber aqui um build context e um índice. Então um int índice. E aqui eu vou ter uma função que eu vou executar. Essa função, o que a gente vai fazer? A gente vai retornar e a gente vai fazer uma comparação. Então, se o index for 0, significa o quê? Que a gente vai retornar o texto, né, conforme o Figma aqui, que vai ser o modo normal ou vai ser o modo round 6. Então, eu vou copiar aqui para ficar mais fácil. Então, eu tenho um padding, dentro do padding alguns espaçamentos. Aqui a gente tem um center e o text aqui que vai ser o get modo, né? E esse modo, como eu falei, vai ser modo normal ou round 6. E aqui a gente precisa passar a cor corretamente. Bom, caso contrário, a gente vai ter então um list tile, tá? Esse list tile, pessoal, ele também é bem simples, né? Eu vou ter o title, que eventualmente a gente vai pegar de desse records aqui, que ele vai vir no nosso gerenciamento de estado. Aqui no trailing a gente vai ter o número de jogadas, isso aqui também depois a gente vai popular dinamicamente. A cor do título é 900. E o shape aqui, vejam que a gente precisa mudar a borda, né? Então veja que eu tenho uma borda um pouco mais curva do que o list tile padrão aqui do Flutter. Então para isso a gente coloca o shape e usa um border radius aqui do tamanho 15. Bom, e por último, a gente precisa especificar então o item count e o separated builder, tá? Essas duas propriedades. Então, o item count vai ser rex.length, ou seja, o tamanho aqui que a gente vai ter para os nossos records, e o separated builder, a gente simplesmente vai ter um divider com cor transparente, tá? Para justamente cada list tile não ficar grudado aqui um no outro. Dessa forma a gente pode salvar. E agora no emulador, vocês já estão vendo que eu tenho aqui o meu título, um list tile completamente funcional. Obviamente, como eu falei para vocês, depois a gente vai deixar esses dados dinâmicos. Então, conforme o usuário for jogando, a gente salva os records dele em cada um dos níveis e depois exibe aqui nessa página, tanto para o modo Round 6 quanto para o modo normal. E a gente vai ter então essas duas opções. Agora então o que a gente vai fazer é criar a página de seleção de níveis. Então quando o usuário clicar no modo normal ou no modo Round 6, o que nós vamos fazer é criar essa página aqui de nível de jogo. Então nós vamos ter o nível normal ou o nível de jogo aqui, que seria o Round 6. Tá? Então veja que eu vou ter um grid aqui dentro, com basicamente um container, e dentro desse container eu tenho text. Então bem simples também, pessoal. Eu vou mostrar aqui de uma forma um pouquinho mais rápida. Então vamos criar lib/pages/ e que a gente vai chamar de nível page.dart. Então aqui já deixei um snippet também. E aqui a gente vai ter um body que a gente vai codificar. Então selecionar aqui o nível do jogo. O nosso body, pessoal, ele vai ser aqui bem simples. Basicamente o que a gente vai ter vai ser um padding também. E aqui, como eu falei para vocês, é um gridView.count. Esse gridView, a gente vai ter aqui 3 colunas. Então a gente vai especificar aqui que o cross-axis count vai ser 3. Eu tenho um espaçamento para as laterais e também vertical, que a gente vai colocar o mesmo, né, para ele ficar esse efeito aqui de matriz. Então vai ser aqui 20 por 20. E um padding, que seria aqui nessa borda lateral, né, do nosso card. Então seria esse espaçamento aqui. A gente vai colocar no espaçamento de 24. E na sequência, então, a gente vai ter o nosso children, que a gente vai definir, né, a gente vai criar um card para selecionar o nível. Né? Então lembra aquela ideia que eu falei no começo do vídeo, que é ir segmentando aqui as nossas widgets para não ficar repetindo aqui muito código em cada tela. Então para isso a gente vai criar esse componente aqui único, que vai ser esse container chamado card nível. Vejam que ele vai receber como parâmetro modo
e o nível aqui que a gente quer exibir. Então nível 6, 8, 12 e assim por diante, beleza? Bem tranquilo também da gente fazer. E a gente vai criar ele dentro da pasta lib/widgets/cardNivel.dart. Então também já deixei aqui pronto o snippet. Ele vai receber aqui como parâmetro o modo e o nível, como mostrei ali para vocês. A gente passa no construtor. E aqui basicamente a gente vai ter um inkwell, para ele dar aquele efeito de ripple do Material Design. A gente vai ter uma ação aqui de onTap, que posteriormente a gente vai customizar. A gente tem um border radius de 10 e aqui eu tenho o meu container, né, que vai ter um determinado tamanho, 90 por 90, ou esse tamanho pode ser dinâmico também. E nós vamos ter um box decoration. Tá? Esse box decoration, como vocês estão vendo aqui, ele vai ser utilizado para a cor da borda. Então veja que eu tenho uma borda que ela vai ser white ou a cor round 6, dependendo do modo do jogo. O border radius vai ser 10 e a cor também aqui ela vai variar. Pode ser a cor transparente ou a cor com opacidade 6, justamente aqui porque eu tenho uma diferença de nível do jogo. Tá? Então a gente faz essa diferença também. E aqui no center a gente vai ter então o nível.toString e uma fonte de 30. Tá? Então se a gente clicar no 6 aqui, vocês estão vendo que a minha fonte ela tem tamanho 30. Bom pessoal, então agora no nosso Start Button, o que a gente vai fazer aqui é um navigator.push, passando então aqui para o nível page. A gente precisa linkar aqui no nível page. E esse aqui vai ser o modo.normal. E aqui a gente usa o const. Essa mesma coisa a gente vai fazer então para o modo round 6. E aqui a gente só vai passar o modo rounds 6. Beleza. Então agora a gente vai testar. Clicando no modo normal, ele vai para a tela de nível de jogo. E no modo round 6, vejam que agora o card aqui ele fica levemente diferente. Então no modo normal ele fica transparente. E no modo round 6 ele vai ficar aqui de forma distinta. E aqui no nível, pessoal, basta a gente especificar aqui os outros níveis, né? Então, por exemplo, aqui ó, nível 12, nível 16 e assim por diante. Então o legal é que veja que conforme a gente for adicionando, ele vai ficando nesse formato de 3 colunas no formato matriz, que é exatamente aqui o que está especificado aqui no Figma. Então vai ser 3 por 3 com os níveis do jogo. Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou acelerar a construção das outras interfaces do jogo. Acho que vocês já entenderam aqui como que funciona o padrão. Reparem que a nossa tela aqui de jogo, né, que a gente vai ser a nossa game page, basicamente ela vai utilizar essa mesma mecânica aqui de matriz. Tá? Então a gente vai ter aqui o tamanho do jogo, né, se vai ser 6, 8, 10 e assim por diante. E aqui a gente vai ter a nossa página aqui de forma dinâmica. E também a gente vai ter a diferença do modo. Né? Vejam que no modo normal eu vou ter um tipo de card e no modo round 6 eu vou ter um outro modo, beleza? E aqui também eu vou ter uma outra widget. Então eu vou criar rapidamente essas widgets e na sequência eu já vou mostrar e explicar para vocês funcionando. Bom pessoal, então finalizei aqui a criação e agora vou mostrar para vocês rapidamente aqui as outras telas criadas. Então vejam que agora quando eu seleciono o modo, nós vamos ter então todos os níveis. Quando eu clicar num card de nível, ele vai para uma página chamada Game Page, que seria a página do jogo mesmo. A gente vai passar um modo também para frente, se é o modo normal ou o modo Round 6, justamente aqui para a gente ter essa diferença aqui nos dois cards, né? Um card vai ser para o modo Round 6 e outro para o modo normal. Quando eu for aqui para o Game Page, dentro do Game Page a gente recebe os parâmetros que é o modo e o nível. Tá? Dentro aqui do Scaffold a gente vai ter um App Bar. Esse App Bar aqui a gente está centralizando o título. A gente está fazendo um row para o title. Então vamos selecionar aqui para vocês verem. Ó, então a gente vai ter aqui um children. Dentro do children eu tenho um row, onde eu vou ter um ícone. E aqui a gente vai ter o style com o texto.
né? Então veja que eu coloquei 18 aqui por hora, mas vai ser o número de movimentos. Depois isso vai ser dinâmico, ele vai começar em 0 e vai aumentando. E para o modo Round 6 ele vai começar com valor e vai reduzindo. Então depois a gente vai deixar dinâmico esse valor. E aqui a gente vai mudar o tipo de ícone, né? Então o ícone de location, para ele ficar como se fosse um target, né? Então se a gente olhar aqui no Figma, vejam que eu tenho a diferença aqui dos ícones, né? Então o target é por conta justamente do Round 6, né? Então ele tem algumas tentativas, senão ele vai ser eliminado. Aí a gente tem a imagem do roast. O host ele vai estar aqui centralizado. E nós vamos ter então um text button, que é o sair, né? Que provisoriamente ele está fazendo um navigator.pop, mas depois esse comportamento aqui ele vai ser dinâmico também, tá? Então no emulador agora a gente pode sair aqui e ir para outros modos de jogo, e aí vocês estão vendo que ele está abrindo diferentes matrizes. Bom, como que funciona essas matrizes? Então vejam que no meu body eu tenho um center que vai ter um grid view, exatamente como essa tela aqui de seleção de níveis. Então a diferença é que a gente vai ter um cross-axis count que vai ser dinâmico. Então esse getAxisCount, a gente vai utilizar essa função e basicamente o que eu quero mostrar para vocês. Se o nível ele é menor do que 10, significa sempre que eu vou ter, por exemplo, aqui uma matriz que vai ser 2 por alguma coisa. Então o 6 vai ser 2 por 3, o nível 8 vai ser 2 por 4 e o nível 10 então já vai ser um nível maior. Então ele vai cair nessa segunda condição aqui. Então o nível 10 ele vai ser o tamanho 3, então 3 aqui, né, por alguma coisa, né? Então não dá para fazer aqui correto, né? Deixar o nível 10 aqui igual ao nível 8. Se vocês quiserem, vocês podem alterar essa condição aqui para fazer o nível menor ou igual a 10. A diferença é que ele vai ficar aqui um scroll e vai colocar várias linhas ali para o nível 10. Para o nível 16, ele já vai ficar então 4 por 4, ele já vai cair nessa terceira condição aqui, vai retornar 4 para o nosso count, tá? E da mesma forma para os outros níveis, né? Então nível 18, nível 20 e o maior de todos que é o nível 28. Então veja que ele vai reduzindo automaticamente cada item do nosso grid. Então isso é bem legal, é bem interessante para a gente poder trabalhar. O espaçamento que eu coloquei aqui foi 15 por 15, né, entre os itens, e o espaçamento aqui lateral de 24. E aqui apenas para teste, né, pessoal, eu gerei então aqui um card game, que é essa widget centralizada que vocês estão vendo. Deixa eu ir para o modo round, né, para vocês verem aqui que ele vai mudar a cor da carta, né, ele vai colocar aqui uma carta diferente. Então eu vou passar o modo para essa widget card game, e aqui apenas eu vou passar o next int de 14, tá? Isso aqui é apenas um teste. E aí por que a gente está utilizando isso? Porque nas nossas imagens, olha, eu começo em 1 e vou até a imagem 14. Então depois eu vou gerar uma lista com esses números de 1 até 14 para a gente criar então as nossas opções de jogos. E por último a gente tem então o nosso card game, que basicamente o que ele vai fazer é retornar um container. Dentro desse container eu tenho um box decoration, que vai ter a borda com tamanho 2. Ela vai ser white ou rosa, aqui dependendo da opção de jogo que o jogador escolher. E eu vou ter então uma image aqui como box decoration. E essa imagem aqui ela vai mudar. Basicamente o que vai ter aqui vai ser o card normal ou o card round, dependendo aqui do valor da widget. E aí vejam, pessoal, que depois vai ser bem fácil. Basicamente o que a gente vai fazer, né, no próximo vídeo é uma animação de flip, que quando eu clicar aqui em um card desses, ele vai virar, né, a card e vai mostrar aqui a opção. Nesse primeiro momento aqui a gente está fazendo aqui o valor fixo, né, mas se eu colocar aqui qualquer valor, vejam que ele vai alterar a imagem. Então depois vai ser bem simples para a gente fazer essa conversão, apenas obviamente temos que fazer a animação aqui de flip, né? Então quando clicarmos, ele vai fazer essa animação de flip. Então veja que temos agora quase todas as telas do jogo, e a última que eu queria mostrar para vocês é a tela aqui de feedback. Então eu vou substituir o body apenas aqui para vocês verem. Então vejam que eu criei uma widget chamada feedback game,
Ela é bem simples também, basicamente a gente tem um padding e uma coluna, e dentro da coluna a gente tem o texto aqui que pode ser eliminado ou aprovado, a imagem, né, que vai ser basicamente também o reprovado ou aprovado, e o botão aqui que vai ser dinâmico, para ele tentar novamente ou ir para o próximo nível. Tá? Então isso aqui também é bem simples, né? Então aqui se eu mudar para aprovado, vejam que ele já vai mudar toda a interface. Aqui aprovado, a imagem de aprovado e aqui um botão para o próximo nível, que também posteriormente a gente vai especificar. Então vamos voltar aqui, beleza, e agora eu tenho o meu card. Bem pessoal, então esse foi um exemplo aí do processo que a gente vai utilizar para construir a interface. Então eu tentei acelerar um pouco o processo para não ficar um vídeo tão longo, tá? Mas quando a gente está começando a construir a interface do zero, obviamente ele vai demorar um tempo, principalmente para a gente pegar todos os detalhes ali que vão estar dentro do Figma. E se você está gostando dessa série, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e assistir o nosso próximo vídeo, onde nós iremos fazer uma animação de card para justamente poder fazer o flip, né? O flip da carta e mostrar a opção quando o usuário clicar. Então esse é o segundo passo do nosso vídeo, do nosso jogo de memória em Flutter.